Jesus foi enviado? Pastor Pedro Valdemar Dias, presidente da Igreja Verdadeira do Nosso Senhor Jesus Cristo, Ministério da Unicidade. Se você deseja adquirir este CD ou outros estudos, favor ligar 031 operadora 33339181 ou através do endereço Rua Maranhão, número 37, Bairro Industrial, Contagem, Minas Gerais. CEP 32-230-440. Eu quero trazer uma palavra de Deus fazendo uma pergunta. A pergunta é esta: Jesus foi enviado? Porque nós encontramos na Bíblia várias vezes dizendo que Deus enviou o seu Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Mateus 10:40 diz: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mas, prezados ouvintes, prezados irmãos, nós não podemos pegar no pé da letra ou entender literalmente toda a Escritura, pois nós vemos que Jesus disse: eu sou o caminho. Não podemos pegar literal. Ele disse: eu sou a porta. Eu não posso pegar também, entender literal. E aqui a pergunta é essa: Jesus foi enviado? Vamos fazer um estudo na Bíblia Sagrada e vamos descobrir um assunto já muito conhecido de todos, mas ainda obscuro ao conhecimento em geral. Em São João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna. Primeira pergunta: você tem que crer em quem? Em Deus ou em Jesus Cristo? A Bíblia diz que é em Jesus Cristo. E se não crer nele, vai morrer, diz a palavra. Veja aí uma situação difícil neste caso. Não vamos crer em Deus? Deus está sem honra? Não. A Bíblia diz assim: todo aquele que nele crer, está no singular, não pereça. Para você ser correto, se você ama alguém demasiadamente, é você que tem que pagar o preço. Ou você mandando o seu filho pagar o preço estará certo? Você faz isso? Neste caso, seria você um covarde. Será que Deus fez isto? Mas como fica isto? Deus está errado? Deus não erra. O homem é que não está entendendo a Bíblia. Quase todo crente conhece este versículo de cor, mas não entende nada do que se diz. Vejamos aqui uma curiosidade, neste mesmo livro de João, capítulo 15, versículo 13. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Responda-me agora: quem amou mais? Foi Deus ou foi Jesus Cristo? Quem deu a sua vida? Foi Deus ou foi Jesus Cristo? Deus morre? A Bíblia diz que ele deu. Se ele deu, ele não foi forçado a dar. Se a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, responda-me: quem amou mais? Em Gálatas 1,4 diz: o mesmo, ele deu a si mesmo. Então ele não foi enviado. A Bíblia fala ou não fala que ele deu a si mesmo? É mentira da Bíblia? A Bíblia não mente e não contradiz. É o homem que não tem conhecimento. Veja Isaías capítulo 5, versículo 13, quando diz: o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. No livro de Oséias capítulo 4, versículo 6, diz o mesmo: o meu povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prezados, vocês têm que entender, nós temos que entender que não é duas pessoas e nem três pessoas, mas duas naturezas, divina e humana. E também entender a multiforme graça de Deus. Então não são duas pessoas, são duas naturezas, divina e humana. Em Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: ele deu a si mesmo. Ele deu a si mesmo ou foi enviado? Está aí uma pergunta. Vamos resolver esse problema. Responda-me esta pergunta. A Bíblia diz que a confirmação de 2 ou 3 testemunhas é verdadeira. Mateus 18:19. Em Tito 2,14 diz: ele deu a si mesmo. Quer dizer, tem vários versículos confirmando, para não dizer que é versículo isolado. Nós, a unicidade, não trabalhamos com versículo isolado. Não, de maneira nenhuma. Ele se deu a si mesmo. Ou você acha que Deus obrigou seu filho a vir aqui para morrer matado na mão de bandido? Você faria isso com seu filho? O homem que é covarde não faz tal coisa. Deus é amor, jamais iria fazer isto. Caso contrário, você terá que negar a Bíblia. Mas como fica se a Bíblia já diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenham a vida eterna? Responda-me esta. A resposta está nas perguntas. Prezados irmãos, se Deus amou o mundo de tal maneira, então por que Jesus Cristo é Deus? Se Jesus Cristo não é Deus, então Deus não amou o mundo de tal maneira. Tem que entender essas coisas. Nós não podemos pegar em versículo isolado, ou ficar pegando versículo literal, no sentido literal, sem um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos negar a Bíblia, né? Não podemos negar a Bíblia. Veja bem: todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos que ter vida eterna em Cristo Jesus. É muito fácil, é muito fácil. Vejam bem, quem amou mesmo? Você já decidiu quem amou mesmo o mundo de tal maneira? Foi Deus ou foi Jesus? Quem morreu? Quem morreu na cruz? Quem se fez maldito? Foi Deus ou foi Jesus? Está aí uma situação para você decidir, né? Então, vejam bem, Deus não amou o mundo. Então Deus não amou o mundo. Se é Jesus que morreu, então Deus não amou o mundo. Mas a Bíblia contradiz? É mentira? Não é. Vejamos, novamente vou dizer, se Jesus Cristo é Deus, então Deus amou o mundo de tal maneira. Deu para você entender agora, meu irmão? Vamos ver aqui se a Bíblia fala que Jesus é Deus. Preste atenção em Judas, verso 4. Diz que ele é o único Deus. Em Judas, versículo 4, a Bíblia aponta a Jesus como o único Deus. E até mostra também que já tem um povo aí que está reservado para a perdição, porque negam o único Deus, o Senhor Jesus Cristo. Está falando até o nome dele, viu? Judas 1,4. Não é isso? É com D maiúsculo. É com D maiúsculo. Confira em 1 João, capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E em Tito 2,13 diz que ele é o grande Deus. Em Colossenses 2,2 diz que Deus é Cristo. Amém. Em 2 Pedro 1,1 ele é chamado de justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Em Isaías 1,3 diz a palavra: o meu povo não entende. Enquanto o boi entende, o jumento entende, mas o homem não entende. É lamentável ver tanta gente pregando o evangelho sem entendimento. Em 1 Coríntios 1,21 diz que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Quando diz o mundo, não quer dizer os ímpios, mas aos crentes. Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Então o mundo não conheceu a Deus por Jesus Cristo. É o que está falando aqui, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas os evangélicos, pesados irmãos, precisam de entender isso. Deus nunca tratou com o ímpio.
Veja Salmo 50, a partir do verso 16, que diz: mas que tem o ímpio de recitar os meus estatutos na sua boca. Ele não pode, não tem a ordem, porque ele consente com o ladrão, ele fala mal do seu irmão, ele fala mal da sua mãe, e etc. Então, ele não pode tomar o conserto de Deus na sua boca. Então, Deus não tem assunto com o ímpio. Veja 2 Crônicas 7,14, que diz: se este povo que chama pelo meu nome é o povo de Deus, que ainda precisa de converter, ainda precisa de orar, ainda precisa de buscar a Deus, é o povo de Deus, não é o povo lá fora, não. O compromisso de Deus é com o seu povo e não com o ímpio. O povo até hoje não sabe que Deus tem um nome. É lamentável saber que tem tanta gente pregando evangelho sem saber o nome do Deus que eles pregam. O nome é Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que se fez carne no ventre de Maria. Quem se fez carne é o Filho ou é Deus? Diz a Bíblia que a palavra se fez carne. Em João 1:1, a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No verso 10 disse: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. No verso 14 diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne. Não é o Filho que se fez carne, é Deus. Veja João 1:1. Volte em João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus é porque Deus estava falando. Não pense que tinha outro com Deus. É Deus que estava falando no momento. Então a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Prezados irmãos, Ele fez o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu, e até hoje não o conhece. Mas quem sabe você agora vai tomar entendimento da palavra de Deus, porque no Salmo 119, versículo 130 diz o seguinte: a explanação da tua palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Quem é Deus para você? A palavra Deus quer dizer poder. Ele é o Todo-Poderoso, está em Apocalipse 1:8. Isso não significa que Deus seja o nome de Deus, pois vemos na Bíblia ídolos que também são chamados de Deus, com D minúsculo. Por exemplo, veja 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Neste caso, qual é o nome de Deus? É Jeová? Diz ele que não. A palavra Jeová significa Senhor. Senhor não é nome. Em Êxodo 6:3 diz o seguinte: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová eu não fui perfeitamente conhecido. Em Isaías 62:2 diz: as nações verão a tua justiça e os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor o nomeará. Está no futuro. Então, como se chama este Deus que o enviou? Vejamos então em Isaías 52:6, que diz o seguinte: diz o meu povo, saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu que o predisse, sim, eu mesmo. Quem é este? Quem é este? O cumprimento desta profecia está em Mateus 1:21. Está em Mateus 1:21. E ela darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, ele é Deus. Se a Bíblia disse, saberá, então, não sabia. E não sabe até hoje. Ah, pastor Pedro, ele chama Elohim. Elohim não é nome de Deus. Elohim
significa a pluralidade dos atributos de Deus. Deus é grande, Deus é multiforme. Temos que entender isso. E tem de Jesus aqui na terra, tinha duas naturezas. Quando ele disse, eu sou o que sou, em Êxodo 3,14. E isso não nos mostra três pessoas. Deus é multiforme. Podemos ver em Efésios 3,10, a multiforme sabedoria de Deus. Deus tem muitas formas. Quando ele disse, eu sou, é porque ele é tudo em todos. E quem é tudo em todos? Veja Efésios 4, verso 6. Ele é Pai de todos e por todos e em todos. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, diz que é Jesus Cristo. Veja o que diz. Deles são os patriarcas, quer dizer, os pais da igreja. E deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Será que é o eu sou que o enviou? O Senhor Jesus disse em João 8:24, que morrereis em vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em João 13:13 disse, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Em João 8:56 a 58, o Senhor Jesus disse para os judeus, Abraão, vosso pai, alegrou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram os judeus, tu não tens 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu já existia. Em 17, 1 a 6 de Gênesis, Jesus teve um encontro com Abraão. Por isso, ele disse que Abraão tinha visto ele. Deus é o Criador. Está escrito em Isaías 54:5. Em João 1:10, vemos que Jesus Cristo é que fez o mundo. É o futuro marido da igreja. Hoje ele é noivo. No Salmo 24, versos 7 a 10, fala sobre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Levantai, ó porta, as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, que diz que se estivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da Glória. Mas não conheceram e não conhecem até hoje. É lamentável, né? Louvado seja o nome de Jesus. Nesse caso, quem o enviou? Foi o Pai ou o Espírito Santo? Jesus é o Pai. Está escrito em João 14, 6 a 11. Está escrito também em Isaías 9, verso 6. Ele nasceu Deus. Ele nasceu Rei. Mateus 2:2. E será Rei sobre toda a terra. Está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 9. Se for o Espírito Santo, Jesus é o Espírito Santo. Veja Mateus 28:20. Eu estarei convosco todos os dias. Então é Jesus que falou que estaria conosco. Quem está conosco hoje? Não é o Espírito Santo? Mateus 18:20 diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Foi Jesus que falou. Quem está conosco? Não é o Espírito Santo? Então Jesus é o Espírito Santo. Em João 14:18 disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não deixarei órfãos, ele é Pai. Voltarei para vós, ele é o Espírito Santo. Em João 14:28 disse, vou e volto para vós. Ele como homem e como Espírito Santo. Em Atos 20:28, e eu te faço até uma pergunta nesse caso. O Espírito Santo tem sangue? Mas nós vamos ver aqui que tem, não é? Atos 20:28. O Espírito Santo comprou a igreja com seu próprio sangue. Mas o Espírito Santo não tem sangue.
Como é que fica? Mas Jesus tem sangue. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz que Jesus comprou uma igreja com seu próprio sangue. E a Bíblia chama ele de Espírito Santo. Jesus tinha duas naturezas, divina e humana. Emanuel quer dizer Deus conosco. Quem estava conosco era Jesus. A palavra Emanu quer dizer o homem. El quer dizer Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus, ele ora agia como Deus e ora agia como homem. Ele estava na terra e estava no céu. Veja João 3,13. Ele como homem estava na terra e como Deus estava no céu. Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então ele estava no céu e estava aqui na terra conversando com Nicodemos. Por que ele é chamado de filho então? Sendo Deus. Filho é a carne, Deus é o Espírito. Veja Lucas 1,35. E ele será chamado Filho de Deus. Mas em Lucas 1,31 já tinha falado que o seu nome seria Jesus Cristo. Quem é o pai de Jesus? É a primeira pessoa ou a terceira pessoa, segundo dizem, da Santíssima Trindade? Se você disser que é a primeira, de quem Maria ficou grávida? Veja Mateus 1,18 e 1,20. Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o pai de Jesus. Sendo ele a terceira pessoa, como a terceira pode gerar a segunda? Ele é o Filho de Deus, porque Deus é Espírito. João 4,24. Deus é Espírito. Deus não tem forma, Deus não tem corpo. Deus é Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Mateus 3,16, existe aí um embaraço que o povo não entende, formando ali uma trindade, mas não existe. Vejam bem, Jesus, um homem, como homem ele foi batizado, e o Espírito de Deus, está bem claro lá que é o Espírito de Deus, e não é um que é Espírito e outro que é Deus. O Espírito de Deus desceu sobre ele, então não dá três. Não é um que é Deus e outro que é Espírito Santo. Deus é Espírito Santo. Quem falou, este é meu filho amado? Será que ele era filho de Deus e o Espírito Santo ia falar que era filho dele? Isso não acontece nem no meio dos homens. Ser filho de um, o outro chegar falando que é filho dele. Quem é que estava oculto e se manifestou? Veja Efésios 3,9 e Colossenses 1,26. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestada aos seus santos. Quem o enviou? João 1,8 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Quem o enviou? Nesse caso, quem o enviou? Louvado seja o nome de Jesus. Prezados irmãos, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Algumas informações que você desejar, estou às suas ordens. Amém? Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.